bom dia, 25 de abril de 2020. Vamos comentar alguma coisa sobre Covid-19, sobre SARS-CoV-2, coronavírus. Então aqui eu tenho o boletim de ontem e temos aqui o de hoje. Com 52.995 casos no Brasil, 3.670 óbitos, 6,9%. Então a mídia faz mais alarde do que realmente o problema se encontra. E por regiões, a região sudeste, a região norte são as mais atingidas, e a Bahia no nordeste. E aqui nós temos casos novos por dia. Tem uma flutuação, subindo e descendo. Recentemente houve 403 casos novos. Casos novos por semana epidemiológica. Então já estamos começando a entrar numa aplanização. Para vocês terem ideia, aqui temos os dados de Santa Catarina. 1.170 até ontem, 42 óbitos. Alguns dizem que tem mais, mas é o que está aqui no boletim. Testes, 6.516 testes, ainda é pouco, 395 exames aguardando resultados. Isso aí você encontra em coronavírus.sc.gov.br. Casos confirmados e óbitos. Óbitos por municípios. Pelas cidades, regiões e cidades. Se concentrando mais na Grande Florianópolis e bastante no sul e depois a região de Joinville. O oeste praticamente bem poucos. 103 municípios, casos confirmados. 26 municípios com óbitos registrados. Aqui por região, 214 no sul, 350 Florianópolis. Casos confirmados por macro-região. 139 Planalto Norte e Nordeste, 155 Alto Vale Itajaí, 212 Foz do Rio Itajaí, 68 Meio Oeste e Serra Catarinense. Então aqui o sul e Itajaí, mais ou menos regulo, e 350 em Florianópolis. Em caso de óbitos, 15 no sul, 9 na Grande Florianópolis, 11 Itajaí, 3 Planalto Norte e Nordeste, 3 no Alto Vale Itajaí e 1 apenas Meio Oeste e Serra, e 0 na região de Chapecó. Internações, SUS e rede privada, 395 leitos disponíveis, reservados ao Covid-19, e 331 disponíveis. Então tem bastante leito, tá tranquilo aqui no Santa Catarina. 64 ocupados, 16,2% a taxa de ocupação, bem baixa, ao contrário de São Paulo e Rio. Então isso aqui nós temos as fontes: Ministério da Saúde, painel coronavírus, Santa Catarina, Centro de Informações e Secretaria do Estado, a SES. Tem alguns mistérios no coronavírus. Se você ver a capa do Economist de dezembro de 2019, ela fala assim, 2020, decifrando. The World, o mundo em 2020. Na primeira linha, Trump e BR, pode ser Trump e Brasil, e ao mesmo tempo Brexit, saída da União Europeia, da Grã-Bretanha, da União Europeia, da Inglaterra. Depois em Tóquio, AI, Inteligência Artificial, Artificial Intelligence. Mars, mês de março. Climate, mudanças climáticas. Recessão. E MOD é o nome do primeiro-ministro da Índia. Então fica a pergunta, como é que esses caras sabiam o que ia acontecer nesse mês? Aí entra a questão da teoria conspiração, dos Illuminati, nova ordem mundial e essas coisas. Uma coisa que teria referência a isso. Vacina contra coronavírus estimada para setembro começa a ser testada. Enquanto alguns dizem que levaria um ano e meio para fazer a vacina, como é que Bill Gates e outros dizem que até setembro tem a vacina? A equipe de Oxford, 20 milhões de euros
Imperial College de Londres, 22,5 milhões de euros. Farmacêutica Roche estimou que uma vacina contra o coronavírus só chegará no final de 2021, segundo a OMS. Então a OMS diz uma coisa, e no Infobae, nesse Lux Agrella, More Horizons, mostra outra coisa. Aqui nós temos a foto do coronavírus se ligando à enzima, à proteína ACE2, que é uma proteína ligada à hipertensão, a sistema angiotensina no rim. Então ela acaba danificando o rim, acaba danificando o pulmão e coração. E uma coisa, um estudo preliminar, Infobae também, chinês, indica que tipo de sangue é mais vulnerável ao coronavírus Covid-19 SARS-CoV-2. O grupo A é o mais vulnerável e o grupo O é o mais resistente. Então, se você é do grupo A, se cuide mais ainda. Então, o grupo A mais vulnerável e o grupo O o mais resistente. Risco significativamente menor. Então, isso aí é uma coisa interessante. Vacina já foi falado também. Misteriosa complicação no sangue matando pacientes com coronavírus. Aqueles casos que vão parar no UTI e acabam morrendo. Morrem por trombose. Então tem uma hipercoagulação além de uma cascata de inflamação. Por isso que está se usando interferon, gama-globulina, alguns remédios antivirais. Aí entra outra polêmica. O cientista que descobriu, um dos que descobriu o vírus do HIV, que é o Luc Montagnier francês, ele disse que o vírus é muito parecido com o HIV, muitas proteínas e aminoácidos parecidos, e que teria sido modificado no laboratório o vírus HIV para formar o caso SARS-CoV-2. Pode ser até que seja a teoria da conspiração, mas existe um laboratório de virologia perto, na cidade de Wuhan, onde começou perto do mercado público. A questão dos morcegos está pouco explicada, porque os morcegos em pleno inverno estavam em hibernação nas cavernas. Como é que eles poderiam transmitir? Então tem vários artigos ali do JAMA, SARS-CoV-2, problemas de coagulação em Nova York e na Holanda, Estados Unidos e Holanda então, Reino Unido. Mais sobre as notícias. A infecção que está matando silenciosamente aos pacientes coronavírus. China se acerca mais ao OMS anunciando um acordo de 30 milhões de dólares adicionais. Existe uma relação suspeita entre o líder da OMS e o governo chinês, o governo do Partido Comunista Chinês. Nicarágua celebra uma entrada gratuita em meio à pandemia do coronavírus. Um estudo preliminar chinês indica que o tipo de sangue, já acabamos de falar sobre isso, o grupo A é mais suscetível então. É interessante também as profecias de Benjamin Solares Parvitini, considerado o Nostradamus da América. Ele fala em novos vírus e novas... Aí você vê ao fundo, para quem usa máscara caseira, a questão da lavação, cuidados para quem usa máscara caseira. A cada 4 horas, que nem a máscara cirúrgica, a NH15 seria 15 dias. O que mais que tem de interessante? 5 efeitos colaterais da cloroquina, medicamento em teste para Covid-19. Cloroquina está sendo usado por médicos e foi usado por médicos com bom sucesso. Teve alguns casos de complicação, oculares, problemas de cegueira, um caso de morte, mas a maioria dos casos relatados foram de curas. Os efeitos colaterais: dor de cabeça, vida embaçada, náuseas e vômitos, cãibras e diarreia. A OMS disse que deveria partir dos médicos a decisão com relação aos seus pacientes no tratamento com cloroquina. Outra coisa que é muito preocupante: Fauci, aquele cara que assessora o Donald Trump nos Estados Unidos, acusado de ser responsável pela pandemia nos Estados Unidos. Então isso foi pelo Dr. Buttar, lá da Índia, que denunciou. Isso aí está em ambiente.bio.italy. Está em italiano para o pessoal italiano. Dr. Rashid Buttar
Então ele fala que ele está envolvido com o governo chinês. Então é uma coisa muito grave. O que acontece? Estavam pesquisando armas biológicas e o coronavírus foi testado para armas biológicas, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, quanto na China. Talvez na Rússia também. E como alguns testes por questão de bioética eram proibidos nos Estados Unidos, por exemplo, testes foram feitos na China, aqueles gêmeos resistentes ao HIV, hibridização de gene humano com macaco, hibridização de gene do HIV, do SARS-CoV, da gripe de 2008 e 2001, e foram proibidos nos Estados Unidos e foram levados para a China, nesse laboratório perto do mercado chinês. E quem duvida que ele não tenha escapado acidentalmente ou propositalmente, aí entra a questão da teoria da conspiração, questão do domínio mundial, a questão do nova ordem mundial. Coronavírus. Como mudará a economia daqui para frente? E suas relações e as relações humanas. Como foi a transmissão do coronavírus Covid-19 SARS-CoV-2 no último ressurgimento? Porque, na verdade, ele é o mesmo da gripe espanhola de 100 anos atrás, que foi modificado. Chernobyl. Aí tem outras reportagens que não tem a ver com coronavírus. O OMS não é claro se paciente garantido coronavírus sendo comum sua segunda infecção. Até onde se sabe é uma infecção só. Depois de desenvolver anticorpos não teria uma segunda infecção. Mas ainda está por aberto. O Trump diz com todas as letras que o vírus é chinês e foi criado na China, concordando com a opinião do Luc Montagnier. Google e Apple inserem contra o coronavírus em direção ao sistema de tratamento anônimo do contágio. Na China, por exemplo, nós temos, cada indivíduo tem no seu celular, tem o código verde para livre trânsito, o código amarelo para trânsito restrito e o vermelho para que tem que ficar em casa. A administração Bill Gates, a administração Temp diz que o sistema de tratamento digital da vacina é o novo recurso de crime contra a humanidade. Então há uma suspeita se realmente o Bill Gates é bem intencionado ou não. Fundação Gates, Bill e Melinda Gates. Eles dizem que já tem a vacina ou já está em processo de até setembro liberar. Então é uma questão bem... como se já tivesse conhecimento de uma vacina. A grande fazenda farmacêutica é a preparação do coronavírus. Então isso aí está no Italy. Temos o artigo do Pugino, o mistério chinês, já comentei em outra live. Ele falando desse vírus misterioso aí. O novo genocídio chinês, filosofando no tiroteio e o mistério chinês. Então, Festival Pugina. Enigma científico cerca o novo coronavírus. Então, toda a questão. Aqui eles não descartam uma produção em laboratório. Então, aqui nós temos... inserções na proteína S, sem mudar a afinidade ao receptor ACE2, tratamento empírico